escuta-se, bom, acho que se escuta independente do... Muito obrigado pelo fone. Agora escuta-se. Bom, boa tarde a todos, todas, todos. Um prazer ver vocês aqui. Várias pessoas estavam ontem no depoimento, né, do Zé Miguel Wisnik, nesse ciclo, nessa jornada de homenagem ao Zé Miguel, que começou ontem na Casa Dirce. Eu queria agradecer ao João César de Castro Rocha, que é o maestro dessas e outras homenagens dentro desse ciclo, né, que é tão produtivo, tão importante. Ontem o João pontuou uma questão que eu acho que vale a pena a gente retomar rapidamente, que é a ideia um pouco do sentido afetivo e amoroso que tem na homenagem, né, no reconhecimento, na escuta nesse momento, e como esse exercício da escuta e do amor, colocando de uma maneira muito simples, é fundamental e pode servir de antídoto, né, ao que nós temos vivido em contextos internacionais, mas sobretudo aqui dentro do Brasil. Bom, eu sou Pedro Lira Monteiro, de Princeton, junto com o Léo Davino. Eu tenho o prazer, graças ao convite do João e dos amigos, colegas aqui da UERJ, de ter feito a organização, enfim, a curadoria dessa homenagem. E para mim é um prazer muito especial. Na verdade, na hora da organização, eu malandramente me coloquei como mediador dessa mesa, porque aqui tem duas pessoas, queridas amigas, poetas, e muito potentes, é uma palavra que a gente tem usado um pouco mais hoje em dia, mas eu reconheço e louvo, não é, o que tem de muito novo no trabalho de ambas, por vias diferentes, a Patrícia Lino e a Júlia de Carvalho Hansen, né, ambas poetas, como eu disse. A Patrícia é uma poeta também lá do exterior, né, ela dá aula na UCLA, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Foi há pouco tempo professora visitante também no Yale, e é uma poeta muito prolífica, né, e performa, e tem uma história interessante que eu acho que é reveladora aqui para nós, no contexto desta homenagem, porque eu, se não me engano, dentro da escalação, não é, desse time de comentaristas e pessoas que vão falar do trabalho do Zé, a Patrícia, se não me engano, é a única pessoa que o Zé não conhecia previamente, né? E o Zé ficou entusiasmado quando eu contei que a Patrícia era performer, era crítica, e era, além de acadêmica, também poeta, mas essa admiração e curiosidade subiu de nível exponencialmente quando ele soube que ela é também jogadora de futebol. Eu acho que a Patrícia, sim. A Júlia está dizendo que também. De modo que nós temos aqui um pacote wisnikiano. E a Patrícia não é uma mesa, é uma tabelinha. Uma tabelinha. A Patrícia, enfim, eu perderia o tempo nosso aqui falando das muitas pequenas, grandes e médias publicações. Ela tem esse gosto pelas pequenas coisas, né? Mas eu só queria citar duas coisas bem recentes. Uma é a tradução do Barriga ao Alto, né, o poema da Gertrude Stein, que saiu pela Macon esse ano, tradução da Patrícia, e um livro que vem aí este ano, talvez no ano que vem, magnífico, que se chama Imperativa Ensaística Diabólica, né, que é sobre toda uma ideia da infraleitura de certos poemas expandidos para além da letra, sobretudo na literatura brasileira. E a gente tem a Júlia Hansen, Júlia de Carvalho Hansen, que é paulistana e que se divertiu um pouco quando recebeu a programação e viu que todo mundo tinha a sua filiação institucional. Ela lá estava como poeta e editora, né? De fato, ela é uma magnífica poeta e editora da Chão da Feira, né? Mas foi falha minha não ter colocado que ela é astróloga, né? E para quem acompanhou... e jogadora de futebol, né, enfim, mas o astrólogo aqui tem um fator importante, porque para quem estava ontem na homenagem ficou
claro quanto essa já é uma grande discussão astrológica que a gente vem fazendo desde ontem, que tem se desdobrado, se desdobrou com histórias bastante curiosas hoje no almoço. Então, assim, que tem algo cósmico mesmo acontecendo aqui, muito importante. Dos livros da Júlia, que eu gosto particularmente, que é Seiva, Veneno, Fruto, não é? E a Júlia, a Júlia participou da Flip há 2 anos e a Patrícia participou da última Flip, digo isso porque tive o prazer de fazer parte da curadoria nos 2 casos e foi maravilhoso tê-las. Então, sem mais delongas, pela ordem, se eu não me engano, era Júlia primeiro. Muito bem, então, Júlia, com você. Boa tarde. Vocês me escutam bem nesse ângulo? Eu preciso me aproximar mais, tá bom? Tá. O microfone aí. Eu vou ler um texto, faz alguns anos que eu não faço isso em público. Boa tarde. Sinto uma calorosa alegria por ter recebido esse convite do Pedro Meira Monteiro e do Leonardo Davi, a quem começo agradecendo por pensarem em mim. Fico especialmente contente também por estar aqui revendo alguns amigos muito antigos e colegas, sejam eles a Patrícia, que eu conheço acho que desde 2010, né? A gente se conheceu no Porto em 2010, ou mesmo o Acalã, que fala amanhã, e a gente foi colega de faculdade. E também agradeço especialmente a todos os professores da UERJ também envolvidos nesse acontecimento, de podermos conversar nesta universidade, homenageando o José Miguel Wisnik. Quando recebi o e-mail convidando para fazer essa fala, eu me perguntei, nossa, e agora? Que desafio! Como homenagear o Wisnik? Afinal, uma fala, certamente, pode ser povoada por uma festa de palavras. Eu dei um sorriso de canto de boca e cantarolei. Eu quero simplesmente te dar um presente. Mas quem estava recebendo o presente era eu. Então eu começo, claro, reiterando claramente mais uma vez. Muito obrigado. Às vezes, para conseguir falar de algo que a gente sente muito perto, é recomendável fazermos uns alongamentos no nosso imaginário. Por exemplo, eu imagino que vou dar uma festa em homenagem ao Wisnik, mas que ela acontece num país, ou mesmo num planeta estrangeiro a este em que estamos. Preciso apresentá-lo para os convidados e dizer, por que nós vamos celebrá-lo? Não vou dizer que ele é um homem nascido em São Vicente, em 1948, nem que é músico, escritor, gentil, acutilante e delicado. Dizer então multidisciplinar ou pluriartista seria para mim impensável. Afinal, eu não sei quais categorias esses alienígenas estrangeiros reconhecem. Então eu penso que se eu falar procurando as palavras que batem cordialmente, isto é, nas cordas do meu coração, talvez eu possa então dizer que o que eu mais admiro do Zé Miguel é a sua contundente paixão. Paixão pela palavra que me parece levá-lo ao constante devir de pensar e sentir na pulsação que busca reconhecer o que até então estava ali, velado, desconhecido. A palavra é uma ferramenta, mas é também um gosto, como se o pensamento fosse um sexto sentido, somado ao tato, ao olfato, o pensamento é sensível. Me explico. Algumas vezes, quando escuto, leio, ou mesmo quando converso com José Miguel Wisnik, sinto com nitidez a sensação de entrar em um estado de suspensão. Toda a atenção se concentra em focos simultaneamente multissutis e hiperexpansivos, em que o relevo das coisas deixa de se perder em emoções dispersas ou mesmo em pensamentos consecutivos. Isto porque, ao entrar em contato com o Wisnik, com a sua pessoa, com a sua obra, a minha concentração vai toda para o instante de cada palavra. É como se fosse possível sentir com o tato o que cada sopro semântico e sonoro revela e encobre.
Assim, o pensamento tem prazer, está no corpo. A suspensão que reconheço, penso que se dá porque na atenção a cada palavra, eu não estou atada à ansiedade pelo tempo futuro, nem estagnada no passado. Eu fico precisamente ligada, atada à potência presente de cada vocábulo. Isto porque ele, o Zé Miguel, parece escolher cada palavra pela sua nuance. Encadeadas em nuances, as palavras vão efetivando malhas de percepções que eclodem em outros entendimentos, que por sua vez realocam as percepções. E assim, os sentidos do imperceptível vão ganhando relevo, camada a camada. Isto se dá também, e talvez porque nesse apreço pela exata palavra, o Wisnik me parece considerar sempre a órbita ao seu redor, isto é, o quinhão de silêncio, de noite, de mistério que a palavra tem por existir na existência. Penso que, entre muitas coisas, foi essa dedicada paixão pela potência da palavra que conviver com o Wisnik me expandiu a cultivar. Paixão essa que, certamente, já me era familiar em todos os sentidos possíveis desta palavra. Mas a potência essa em que a nitidez intelectual é um procedimento ativo, eu fui aprendendo delineadamente na convivência com o Zé Miguel. Percebendo que ele pensa numa mistura de crivo com expansão, é que também noto a metamorfose constante. Afinal, perceber as nuances das palavras, colocá-las lado a lado em relevo, é ser modificado por elas. Evidentemente, neste prazer habita um grande risco. Morrer pela palavra, renascer pela palavra, que ato de paixão. Se observo com calma o que estou dizendo, percebo que estou influenciada. Isto me lembra um pouco a descrição de alguém se apaixonando repentinamente por outra pessoa. Uns dias atrás ouvi uma história assim de uma mulher. É uma história totalmente trivial. Ela me contou que já não se apaixonava há uns 15 anos. A cena começa com essa mulher distraída numa sala, participando de um coquetel, depois do fim de um workshop de neurologia. Ela tinha achado interessante, mas um pouco tedioso. Essa mulher segurava um canapé quando um homem bem mais jovem a atravessou para pegar um guardanapo. Neste segundo do banal, os seus corpos se chocaram e então esses dois se olharam. De imediato, ela considerou aquela familiaridade uma coisa muito estranha. Então ele pediu desculpas e comentou rapidamente com ela que tinha achado o curso, no modo como tinha sido apresentado, uma forma simplista de ver as coisas. Ela sentiu que, enfim, havia encontrado um interlocutor. Com um estremecimento, ela me disse: eu senti pavor com tamanho entusiasmo. No entanto, o medo nessas horas é menos do que o conselheiro do poema do Drummond, é um combustível profundo misturado na possibilidade. Há de ser atraída por aquela força de coesão centrípeta que arrastava todo o silêncio do mundo para um novo núcleo de significação, explosivo de impressões. Esse momento do acontecimento disruptivo que opera como se o acúmulo do assoreamento do tédio, do hábito e da norma, de todos os etcéteras, de repente fosse um alvo de uma flecha, a do imprevisível, a do inevitável, a de se estar repentinamente atrelado à metamorfose da paixão. Se trago a analogia da paixão como recurso discursivo, logo ao começar esta homenagem para o Zé Miguel, não é só porque a minha instituição é ser poeta. Antes de me explicar melhor, e porque a palavra tem poder, eu ainda gostaria de dizer 3 vezes, como um martelo que abre um lance de fogo alucinado dentro desta universidade pública, que eu muito respeito, como a toda universidade pública: paixão, paixão, paixão. Mas eu também sei ser discreta, afinal, de perto, ninguém é normal. E eu me contenho, ou melhor, eu me retifico um pouco pela extrema admiração que tenho à crítica literária como um procedimento fundante de todo pensamento. Se a paixão é o que nos faz morrer e renascer de novo em vida, muitas vezes remultiplicados em nossas mesmas e novas personalidades, no meu minúsculo e parcial sentido de ver, para mim, dizer palavras como interesse, relevância, inclinação, seria provavelmente mais decoroso,
mas certamente mais distante da intensidade com que os trabalhos do Wisnik afirmam, cantam, criticam e delineiam o mundo. Como vocês já entenderam no meu argumento afetivo, para mim se trata da paixão, o que todas as práticas de José Miguel Wisnik nos colocam a sentir, a pulsar e a emitir. Falei em paixão pela palavra, mas talvez sejam as paixões pelas linguagens. As linguagens como mecanismos sensíveis de trocas, interações de calor, chamas de quentes labaredas que envolvem a nós, pessoas, de modo que nos instantes em que nos absorvemos e somos devolvidos a elas, somos tocados pelo fogo. É que para mim, seja numa sala de aula, nos artigos de jornal, nos livros, nos shows, nos discos, nos debates, nas canções, o Wisnik nos queima com o fogo, o do simbólico crítico, enquanto vai materializando conhecimento, experiência, sutileza e pensamento sensório. Como não poderia deixar de ser, eu conheci o Wisnik antes dele me conhecer. Lembro com exatidão da primeira vez que eu o vi. Como astróloga, eu sei que a origem carrega de precisão o que irá acontecer. Ou, como diz o Eclesiastes, no meu princípio está o meu fim. Eu era caloura do curso de letras da USP. O ano era 2002. Eu não sabia disso na época, mas um paradigma político das greves estudantis acontecia naquele momento. Foi pela força da paralisação dos alunos naquele ano que dezenas de professores foram contratados no fim dessa greve, em grande parte os professores que vieram a ser os meus. O ato de greve daquele dia acontecia na frente do prédio da Gazeta, em plena Avenida Paulista. Era de noite, inverno, fazia muito frio em São Paulo. Vocês sabem, embora absolutamente necessários, os movimentos políticos dentro das universidades também primam pela repetição, pelos discursos de causas quase sempre justas, mas muitas vezes enferrujadas nas suas formulações. Naquela noite, uma pessoa depois da outra discursava. Os movimentos e os partidos reiteravam a precariedade e o desmantelamento da universidade pública através dos consecutivos programas de destruição dos governos fascistas. A reiteração discursiva, naquela noite gelada, já não produzia revolta nem fúria. Ia mais desmotivando a todos num clima geral de cansaço. De repente, um amigo me disse: ouvi dizer que o Wisnik vai cantar. Confesso que eu ouvi aquilo bastante desconfiada. Mas o que meu amigo não disse foi que o Zé ia fazer os alunos cantar. Primeiro, ele arranhou numa voz discreta: a minha casa é uma caixa de papelão ao relento. Até que, puxando o coro dos estudantes, pouco a pouco, o espaço público foi tomado pelo refrão do Anhangabaú da felicidade. De repente, as frases todas dispersas tinham ganhado um delicado corpo de coesão. Os alunos continuavam, claro, amassados, cansados, mas de repente havia um fio mais simples, invisível, notável, uma alegria simples, entretecida pela possibilidade da canção existir, traçando outras ligações anímicas entre as pessoas. Não sei se do alto dos meus 18 anos, eu imediatamente compreendi nessa cena que o gesto de convidar os alunos a cantar era politicamente elaborado, porque inseria uma junção que eu imagino que o Wisnik faça questão, uma junção da ética com a estética. De certa maneira, o modo sutil que o Zé trazia naquela noite para o debate grevista era algo aprendido com os tropicalistas, ou mesmo com as interações mais provocativas do teatro oficina. Que a arte possa fazer por nós o que nós não conseguimos. Isso pode parecer simples ou mesmo pouco para alguns, mas para quem conhece a Universidade de São Paulo, como eu conheço, sabe que não é bem por aí. O Wisnik sempre levou para dentro da universidade esse mundo mais gostoso da arte brasileira. E qualquer um que conheça na pele ou na mente as forças caretas das repetições acadêmicas saberá bem que isto é um tipo de gesto investido de coragem.
E é também com coragem, num misto entre audácia e perícia, e certamente muito estudo e cultura, que a gente vê muitas vezes nos textos e nas palestras do Zé Miguel, o pensamento dele perseguindo as brechas nas ideologias, nos marasmos vigentes, contra os arcaísmos monolíticos, fale ele de literatura, de política, de futebol, de música ou mesmo de astrologia. O Wisnik está sempre afirmando algo mais, apontando que está para além do óbvio e escancaradamente presente. E com que prazer! Embora naquele momento eu não percebesse tudo isso assim, esse gesto de cantar na Avenida Paulista chamou a minha atenção. Pensei que logo que tivesse oportunidade, eu seria aluna do Wisnik, e eu já o fui no ano seguinte, 2003. Fiz com ele o curso de Literatura Brasileira 1. É curioso como nesse ponto a minha memória embaralha, porque me parece que estudei em um semestre com ele o Mário, Oswaldo, Cecília, Bandeira, Clarice, Drummond, o Rosa, o que sei que é curricularmente impossível de ter acontecido. Nem cabe no tempo de um curso. Mas, pensando hoje, é mesmo possível que eu tenha estudado com o Zé mais do que um primeiro modernismo. Possivelmente eu estudei com ele toda a literatura brasileira. Dessas aulas, o que eu mais me recordo era da sua atenção, que eu chamaria de bartesiana, ao texto. Passávamos uma aula inteira lendo, relendo, falando, discutindo, um só poema, às vezes uns mesmos versos. Ler assim nas aulas do Zé Miguel parecia uma reelaboração do mundo através da literatura. E por isso eu também sempre senti paixão. Como desde um primeiro momento me parece que nós partilhávamos de paixões em comum, fossem as canções do Caetano Veloso ou a poesia de Carlos Drummond de Andrade, eu conto para vocês que é comum comentarem comigo que acham que a minha relação com o Wisnik começou por conta de podermos conversar sobre astrologia. O que, não sendo um erro, não é bem verdade. Afinal, nós nos conhecemos há uns 20 anos e acho que só conversamos sobre astrologia nesses últimos. Aproveito o gancho para contar aqui uma outra pequena anedota biográfica. 2 anos atrás, eu tive um projeto de livro de astrologia recusado por uma editora importante. O editor que dialogou comigo foi sempre muito gentil e atencioso. Eu não quero aqui parecer ingrata com a recusa. Até porque, nesses momentos, quem perde o livro é sempre a editora, nunca quem o escreveu. Mas o que eu quero contar aqui foi um acontecimento lateral. Na primeira reunião para discutir a possibilidade do livro, o editor logo me disse algo do tipo: não é nada nosso perfil. Se não fosse você, astrologia, eu nem faria essa reunião. Mas a gente pode vir a pensar na publicação desse seu livro, afinal o Zé Miguel fala de astrologia com muita consideração. Pronto, a partir daquele momento, e o Zé nem sabe disso, ele entrava na minha vida para o mesmo habitat de Fernando Pessoa. A partir daquele momento, percebi que quando o pensamento intelectual precisasse se dar algum argumento para tolerar a própria ignorância sobre o conhecimento astrológico, ou, dito de modo mais educado, a partir daquele instante, Fernando Pessoa já não era o único recurso de legitimidade para que pudessem consentir em tolerar a presença dessa área de pesquisa que foi expulsa das universidades na divisão das ciências modernas. Agora, para poder se dar uma chance de experienciar um pouco desse saber que fala de ciclos, de seres mitológicos, de forças telúricas e anímicas, de linguagens de leituras do tempo, para poder se dar o direito de se aproximar da astrologia, agora o interlocutor intelectual, além de Pessoa, poderia recorrer ao Wisnik. Uma das sortes da minha vida é andar me sentindo sempre muito bem acompanhada. Estou chegando ao fim. Lamento um pouco, porque quando recebi esse convite, pensei que também iria ter falado sobre a potência da autobiografia nos textos e nas canções do Zé. Mas isso, vejo agora, terá de ficar para um outro momento, talvez para algum ensaio ou alguma coisa assim. Então eu começo a terminar
falando de outra coisa, aproveitando o fogo alto que eu já me convidei a queimar e que eu assopro agora um pouco mais. Por fim, conforme o tempo passa, cada vez mais eu compreendo que uma das luzes intensas e que, sem nem saber, José Miguel Wisnik enviou em minha direção, foi me lançar para o jogo de fios na cama de gato, que é o amplo espectro de semelhanças e diferenças entre o que é o intelectual e o que é espiritual. Poucas coisas me interessam tanto, e nisso, quando eu lanço ao ar, nessa universidade, essa palavra gigantesca, espiritual, é como se eu pudesse imaginar sentir, nas nuances que respiram esse ambiente, alguns indo ao êxtase, outros à reclusão. O espírito, eu confesso, também é algo que me coloca em dúvida. E isso, esse tema, esse assunto, é uma coisa muito minha. Eu nem sei se é mesmo do Zé Miguel. Mas eu realmente acho que o espiritual é um termo que reúne uma série de problemas e problemáticas da nossa época. Esteja a gente falando da consciência vegetal, do crescente interesse pela potência dos sonhos, de mitologias afrodiaspóricas, ou mesmo de como ideologias se espalham nas redes virtuais. Eu sinto uma urgência de reocupar esse termo, o espiritual, ainda mais vivendo nós num país místico, religioso, crente, como é o Brasil, onde se a gente não esbarra no kardecismo ou no evangelho, certamente temos um ou dois pés na macumba, e nisso, vocês sabem, eu ainda estou mencionando as religiões e não necessariamente discutindo as questões do espírito. E o que isso tem a ver com o Wisnik? Deve ser porque eu reconheço no seu sentimento do mundo, na sua forma de nomeá-lo, certo respeito, talvez até uma admiração por esse limiar entre o tangível e o intangível, ou mesmo entre o que é o intelectual e o que é espiritual. Território de intersecção de potências em que o indizível e o critério preciso do dizer tramitam entre si, na vida vivida como presente e constante acontecimento que a gente percebe, realiza e simultaneamente desconhece. No intelecto nós travamos disputas entre o que conseguimos explicar e o que conseguimos perceber, mas não necessariamente explicar. E é também porque, em todo o meu percurso universitário, eu que também depois fui fazer mestrado em Lisboa, o Wisnik foi a única pessoa que realmente topou conversar comigo sobre essas questões. Lembro de uma vez que, depois de eu muito indagá-lo com um sem número de questões existenciais, o Zé Miguel me respondeu: de frente para o mistério, Júlia, a gente respira. E sustentou um silêncio. Essa imagem que eu preservo do Wisnik. Delicado, acutilante, suspendendo alguns vocábulos enquanto sopra as palavras mais precisas. Muito obrigada. Trago-lhes um texto sobre o meu encontro com ele em silêncio, do qual ele não soube e não sabe, e que marcou o meu percurso académico e poético por muito tempo até aos dias de hoje, e que aconteceu há mais ou menos 12 anos atrás. O meu passado mais ou menos alto. Enquanto fazia a minha licenciatura em Clássicas na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em Portugal, estudava dedicadamente grego antigo, latim,
literatura grega e romana, mitologia ou retórica, eu fiz, ao mesmo tempo, sem autorização, sem pagar, e graças à generosidade das minhas professoras, todas as aulas de literatura e cultura brasileiras que existiam na universidade. Encarava com grande naturalidade o que parecia incoerente aos olhos de alguns, e o de Homero, ou por exemplo, de Clarice Lispector, com a mesma rapidez com que dispunha uma e outra numa constelação imaginária e atemporal. Teria sido aceitável, naquele contexto, abandonar depois clássicas para ir estudar literatura portuguesa, mas não foi aceitável para várias figuras conservadoras da universidade abandonar os antigos para ir estudar o Brasil, e mais concretamente a poesia brasileira. Todas sabemos porquê, e a quem não souber, que nunca me pergunte, eu digo questões coloniais e muitas dores de cabeça. Este salto cultural foi acompanhado de outros saltos tão pouco aceitáveis. O meu desejo de tocar os antigos como quem toca um quadro no museu, para apropriá-los, transformá-los, trazê-los de algum modo para o nosso século com imagens, animações e música. E o meu desejo em tornar visível, mais do que evidente, a diversão não tão óbvia para nós modernos que há em ler os antigos. O que seria reprovado pelos mais conservadores de um país em que quase nenhum professor universitário se dedica exclusivamente ao estudo da literatura brasileira ou das literaturas africanas de língua portuguesa, encontraria um espaço tão grande quanto criativo, precisamente na literatura brasileira e depois no próprio Brasil, para acontecer e desenvolver-se. E quando tudo isto preocupava muito Patrícia dos 19 ou 20 anos, que não tinha naquela época muitos exemplos de saltos culturais interdisciplinares ou de valor, Joana Matos Frias, minha professora e depois orientadora, e ela própria versada em saltos de grande dimensão, perguntou-me se eu sabia quem era José Miguel Wisnik. Eu não sabia, e tampouco imaginava que, ao lado de Anna Atherley, Helen Caldwell ou Adília Lopes, José Miguel se tornaria uma referência para que eu fosse, para que eu pudesse ser. Altos e baixos. Aprendi com as autoras e os autores latino-americanos a tocar atrevidamente os quadros do museu, ou a destruir o próprio museu, para que os aparentemente inconciliáveis alto e baixo se reconheçam, mesclem, influenciem, e para que a mescla questione quem, em primeiro lugar, os nomeou altos e baixos. O que escreve José Miguel a propósito de Mário de Andrade, num belíssimo ensaio impossível sobre Gilda de Melo e Sousa, pode resumir o tamanho da minha lição. E leio José Miguel. Ela, Gilda, reconhece continuamente, nele, Mário, um esforço de ser, um alguém que só se produz à custa de dar forma a dualidades tremendas e inconciliáveis. Estas confundem-se nele com o sentimento do Brasil, e nelas alternam-se o compromisso público do organizador da cultura, o ethos da personalidade construída, e o dinamizista entrega a música profunda e letárgica que emana da experiência popular brasileira, o poeta músico que quer abandonar-se ao Brasil, ao pathos de ser primordial. A tensão que faz do Mário está na base da lógica paradoxal, até mesmo contraditória, da chave antropofágica ou tropicalista, que dispõe do mesmo espaço e, ao mesmo tempo,
o samba de roda, o cantador nordestino, o bolero urbano, os Beatles e Jimi Hendrix, e que possibilita em simultâneo a existência híbrida e absolutamente necessária de certas figuras que flutuam até hoje na minha constelação imaginária e atemporal: Arnaldo Antunes, Augusto de Campos ou Leonor de Barros. E daquelas que, mais jovens, me acompanham geracionalmente no fazer do poema transdisciplinar. Lembro-me, além disso, Zé Celso, sentado no meio das ruínas de um anfiteatro grego, dizendo: me veio às mãos Dioniso. O que não só explica o Brasil grego, mas também e certamente uma Grécia tão tensa, híbrida e efetivamente avessa à ordem homogénea, branca, heteronormativa e exclusivamente masculina com que alguns insistem em descrevê-la e estudá-la. Encontro a mesma hibridez de tempos, expressões e espaços em José Miguel, que além de conciliar o aparentemente inconciliável, tanto toca o antigo com as mãos de agora, quanto produz o agora com as suas mãos antigas. José Miguel é, aliás, a prova viva de que tal hibridez espacial-temporal se manifesta quase sempre e igualmente no desdobramento de vários ofícios e perfis. Descobrir alguns entre 2009 e 2010 o nome do trabalho de José Miguel veio assegurar-me a mim, que queria muito ensinar na universidade e escrever ensaios sobre poesia, que as muitas coisas que eu fazia tão naturalmente desde criança e adolescente, escrever, desenhar, pintar, filmar, montar, que não encontravam correspondência alguma em nenhuma figura universitária em meu redor, poderiam fazer parte sim da universidade, da sala de aula e dos meus ensaios sobre poesia. Espero ter levado isto às últimas consequências. Tento, pelo menos, levar tudo isto decolonialmente todos os dias às últimas consequências. A enorme conversa. Esta conversa, no fundo, é uma conversa sobre teoria e prática, ou sobre a deshierarquização entre teoria e prática. Porque assim como a hibridez da matéria corresponde a esse perfil híbrido de vários ofícios, a hibridez da matéria e esse perfil de vários ofícios correspondem, por sua vez, ao perfil de quem entende, ensina e ensaia fazendo, e de quem faz entendendo, ensinando e ensaiando. Não admira, portanto, que o autor do livro Som do Sentido, do ensaio Cajuína Transcendental, seja também o autor do ensaio de Machado Machis ou do livro de Leno Remédio, e aquele que mais tarde recria musicalmente Martim Kodax, enquanto dá, no tempo de tudo isto, aulas de literatura brasileira na Universidade de São Paulo. O ritmo da sala de aula, que se processa em tempo real como uma canção ou um desenho que surgem naturalmente à medida que vamos fazendo e entendendo, guarda e condensa o sentido da coletividade com que José Miguel não só cria, mas com o qual ele lê os outros e as outras. Com José Miguel tornou-se claro para mim que esta conversa sobre teoria e prática acontece dentro de outra muito maior conversa. Encarar, analisar, pensar e ensinar os textos dos outros, independentemente do onde ou do quando, implica conversar a partir da deshierarquização do valor dos intervenientes, dos temas e das ferramentas. Conversar com Homero, com Osvaldo, com Drummond, conversar com imagens, sons, gestos e conversar sem nunca perder o rigor. A criatividade não é sinónimo da falta de rigor. Não é tampouco um acaso que encontros como tive com o José Miguel estejam na base das conversas interdisciplinares, intermediais,
e profundamente divertidas que fui tendo e tenho fora e dentro da academia como poeta, ensaísta e professor. E poeta, ensaísta e professor é tudo, no fundo, o mesmo. Aplicação prática, altos e baixos. Interessam-me vários tipos de conversa. Umas envolvem a recriação audiovisual de textos de outros autores, como no caso de Argos, em que leio, animo no ciclo a passagem em que, ao fim de 20 anos, Ulisses retorna finalmente a Ítaca e cruza olhares com o seu cachorro, Argos, que, ao vê-lo tão velho que está para levantar-se, abana apenas a cauda e morre. Em Argos, escutamos a passagem em grego e em português, e escutamos tanto os passarinhos que rodeiam o corpo do cachorro, como os latidos de outros cachorros. Ou como no caso de Ela, que recria audiovisualmente um dos poemas de amor lésbico de Maria Firmina dos Reis, escrito em 1871, e onde a recriação musical, feita com o sintetizador e vários programas de música, recria também a forma do poema, as suas muitas reticências, os seus cortes, as suas divisões de estrofe ou silêncios. Ou no caso de Variações sobre a Saudade, em que até agora recriei audiovisualmente mais de 50 poemas sobre a saudade de autoras e autores portugueses, para contrariar a ideia de que a saudade é coisa estritamente portuguesa, ou melhor, uma coisa exclusivamente de homens brancos heterossexuais portugueses. Ou como a inventivadora Fogo, em que, a partir de filmagens e gravações de áudio feitas em Los Angeles, cidade onde vivo, recrio audiovisualmente 20 passagens das galáxias de Haroldo de Campos. Há também conversas em que não concordamos com o lado de lá, como no caso do videopoema Ero Signatário, em que recrio audiovisualmente vários textos eróticos de Décio Signatário do ponto de vista de uma mulher, ou no caso de Décio psicografado, em que, ao usar exatamente os mesmos materiais que Décio, recrio o seu livro de artista de 1981 de um ponto de vista tão feminista quanto humorístico. Este tipo de conversa também acontece, claro está, na sala de aula, onde peço sempre às minhas estudantes que encarem os textos em análise com criatividade e rigor, como no caso de As Metamorfoses de Ovídio em Canções Rap, produzido por mim e por elas numa aula sobre clássicos da literatura em 2018. Ou no caso de Film Ai de Val, uma mostra de cinema organizada pelas estudantes, por mim, durante uma aula de cinema afro-brasileiro na Universidade de Yale, em que, partindo dessa mesma charla antropofágica, as estudantes apropriaram e recriaram várias cenas de filmes em discussão para fazer as suas próprias curtas-metragens. Este princípio conversacional e livre, que vai invertendo certos sistemas de valor, autoral, técnico, académico ou literário, e que nos leva a considerar várias questões de género, tanto literário como aquele com que ocupamos o mundo, está por detrás de muitos outros trabalhos, poemas visuais, audiovisuais, tridimensionais, sonoros ou poemas em quadrinhos. O que estou tentando dizer, José Miguel, é que a sua aversão a decidir ser só uma coisa ou a guilhotinar outras para ser, e o espaço que você ocupa, não só no contexto brasileiro,
mas talvez nesse contexto académico internacional, em português, tão difícil de definir e de escrever, abre a porta para que jovens como eu, também predispostas a ser muitas coisas ao mesmo tempo, possam surgir e mostrar-se, assumir-se híbridas e indecisas. No contexto de uma academia ainda tão monodisciplinar, careta, palavra que a Júlia usou, e disciplinada. De facto, depois de saber que um professor de literatura também cantava e compunha e criava ideias, canções e corpos, e que isso não correspondia a duas vidas, uma escondida e outra pública, a curiosidade com que eu olhava do outro lado lá do oceano ampliou-se. E foi também nessa mirada para este país grego, de altos e baixos, que fez com que eu emigrasse. A vida não ficou mais fácil, mas tornou-se muitíssimo mais clara para mim. Pequena nota, Joana Matos Frias, versado, como eu disse, em saltos de grande dimensão, sabia muito bem o que estava a fazer. Com José Miguel, também entendemos que essa hibridez de tempos, espaços e expressões tem algo de tão feliz e inteligente quanto de humilde estratégia, porque ela é avessa à luta masculina dos egos, aos que querem ser gigantes e fantasmas dentro da lógica dos gigantes e dos fantasmas. Essa mesmo que impede que o Dioniso nos venha às mãos. E avessa também à inclinação passivamente descritiva que vejo invadindo cada vez mais os trabalhos de quem ocupa o espaço da universidade. O que estou também tentando dizer, José Miguel, é que acredito que a criação do corpo, a criação com o corpo, com que você canta e compõe, num movimento em direção à origem primeira do próprio fazer, ou do poema como fazer, ou como você ocupa a sala de aula quando ensina, são um futuro em permanente decolonização e coletivo, uma coletividade afetuosa, são um futuro da universidade, onde existem agora os nossos corpos de mulher, os nossos corpos queer, os corpos racializados e talvez, quem sabe, a base de outro sistema ensaístico, pedagógico, literários, que para ler façam um uso quase desavergonhado do olho, do ouvido, das mãos, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, das nossas mãos. Essas que você move, como se tocasse partituras no ar, quando explica as coisas. E há, como sabemos, tantos modos de explicar as coisas. Muito obrigada. Patrícia e Júlia por esses textos lindos, tocantes. Eu vou, na minha condição aqui de mediador, fazer uma proposta. O bom de fazer proposta como mediador é que você faz a proposta e executa a proposta. Mas, enfim, que é fazer um pequeno comentário a partir do que eu ouvi, né? Nós ouvimos, do que eu captei aqui, me chamou a atenção, me colocou em estado de suspensão, de paz, de espanto, e talvez jogar isso para o Zé Miguel, né? Como uma espécie de pergunta que surge a partir das considerações de vocês, para a gente poder ouvi-lo um pouco e aí retornar a vocês e abrir. João, parece uma boa ideia, né? Para abrir para a nossa conversa coletiva, né? Eu acho que uma questão que atravessa as duas cartas de amor, digamos assim, esse momento da criação e a própria possibilidade de uma liberdade, de uma soltura que se faz com rigor, né? O que me parece em si um problema complicadíssimo, interessantíssimo.
E essa, se não me engano, essa liberdade, essa soltura tem a ver com essa ideia que é muito forte, que apareceu, por exemplo, na imagem que a Júlia recupera desse momento do Zé, né, diante do estado atento, alerta, né, dos grevistas, de lançar alguma coisa que você chama de filme invisível, Júlia, que se espalha, que atravessa a multidão e que mobiliza, não de uma forma autoritária, mas de uma maneira, né, que desperta algo de uma energia coletiva, digamos assim. Isso me fez pensar, a Júlia usou expressões como quinhão de silêncio, renascer, suspensão, como você usou a palavra flecha do imprevisível, isso me lembrou um pouco as flechas da Ana Dantes, que está ali, né, que são muito imprevisíveis também. E Zé, eu acho que tem uma questão aí, me parece, adoraria ouvi-lo a partir disso, sobre o momento da criação, sobre esse, talvez, mistério da criação que nos obriga, digamos, ou nos convida a respirar e não explicar, né? Portanto, usar o corpo na sua plenitude, sem que o sentido tenha que se revelar, né? E que eu acho, atravessa tá nesses momentos de lançar, de começar do zero, de começar do nada, né? Nada que ao mesmo tempo misteriosamente contém algum todo, não é? A partir do qual se lança uma ideia. E isso está muito forte, me parece, na tua obra, e isso aparece, inclusive, em momentos-chave da tua música, da tua canção. Eu estava pensando, claro, nesse primeiro fole, que é um verso, né, de uma das tuas canções, que curiosamente eu acredito muito no inconsciente das maquininhas, dos telefones, então quando eu anotei aqui primeiro fole, o corretor corrigiu para primeiro gole. O que é magnífico, porque imediatamente eu pensei, essa é a pergunta, porque há algo da força dionisíaca, algo dessa força de iniciar, né? Maneira como você trabalha com Ostrovsky, Tati, no caso do Baião de 4 toques, né? Que é, no fundo, a premonição de algo que se realiza de repente, não se sabe exatamente de onde, né? Que é a pergunta sobre o primeiro sopro, né? E aí a alma, uma alma que é corpo, que não tem que fazer sentido, que não tem que se fazer sentido, mas fazer-se sentir, né? Então, o sentir como corpo e o sentir como abstração, né? Como que isso se dá nessa tua relação quase de veneração religiosa, talvez, né? Que trabalha o limiar entre o tangível e não religiosa, bom, o limiar entre o tangível e o intangível, né? Esse mistério de inspiração. Interessante que a Júlia apontou e levou muito para isso, né? E isso passa pela belíssima, enfim, também declaração de um amor insuspeitado, né? A Júlia era mais suspeitada, por esse mundo em que a Grécia se revela híbrida, nem branca nem masculina, né? Em que um outro ensaio se faz, digamos assim, né? Também de outra civilização, né? De outros códigos. A Patrícia não entrou muito nisso, mas sei que o trabalho dela tem muito a ver com explorar toda uma zona que fica na sombra do estudo dos mitos, da mitologia, do que é a mitologia clássica que nós conhecemos, e como ela pode ser careta diante do que ela era, de indefinidas, de negras, de queer, pode ser anacrônicas, feminista, anacrônica é uma coisa grega, né? Enfim, Zé, um pouquinho lançar isso para você, como você vê, porque a nossa proposta original foi por dizer isso, era que essa homenagem não fosse simplesmente um comentário da obra de José Miguel Wisnik, mas a ideia era ver como ressoa a obra de José Miguel Wisnik no pensamento, na obra de cada um. E aqui você tem na tua obra passando, eu não terei feito, claro, justiça a tudo que se disse, mas você tem a tua obra passando por essas duas obras, por essas duas sensibilidades, por esses dois corpos,
femininas e retornando para você com algumas, entre outras, dessas questões. Então, te convido um pouco a lanço esse convite a falar um pouquinho. Eu sou incapaz, eu preciso de tempo, eu preciso respirar, eu não me sinto poder sair falando do que eu digo diante do mistério. Não, preciso. Você tem 10 segundos para respirar. Recusas. Mas, não, eu quero ouvir mais de vocês, a gente partilhar mais essa conversa para eu poder voltar a falar. Eu só quero dizer que a Júlia colocou a partir da paixão, a paixão que ela reconhece naquilo que eu faço, o que eu sou, como eu estou, e como essa paixão é mobilizadora e como ela pode, portanto, se irradiar e se multiplicar e criar além de mim do que eu suspeitaria, né? E que sai tanto para fora dos outros, quanto ao mesmo tempo faz parte de longas elaborações pessoais interiores, né? Internos. Opa! Agora sim. Eu vou. Bom. A gente escuta. Voltou o mistério. Os homens tentam dar conta do imprevisível que acontece, acompanhá-lo de algum jeito. Mas eu quero dizer, não, eu digo isso porque a Patrícia também deu um depoimento sobre uma questão que ela trazia, uma busca, um desejo que encontrou, né, levada, soprada pela professora Joana de Maçãs, que trouxe alguma coisa que abriu esse entendimento dessa possibilidade, né, dessa liberdade, dessa autonomia, de dissolver hierarquias, né? E como que dissolver hierarquias de tal modo libertador. O modo como as duas disseram isso me coloca nesse lugar. Eu estou apenas fazendo um comentário muito externo ao gesto que vem com isso, que é o gesto seguinte: talvez nunca, em pouco tempo, eu vi explicitadas, explicitado um movimento que está em tudo que eu faço e que foi dito simplesmente à luz do dia. Isso foi dito com todas as palavras. Eu acho que mulheres fazem isso. E nós homens nos protegemos disso. E eu incluo isso, mas comemoro o fato de que, de algum modo, essa estratégia, né, de algum modo, vídeo ambiciosa, não sei, palavras foram ditas nesse sentido, que é um saber deste lugar em que a gente se move, mas que dizer isso, que travar esse embate de uma maneira que não é propriamente um afrontamento direto, uma disputa pelo primado teórico, em práticas, mas alguma coisa que dissolve também esta dicotomia, e isto é uma maneira de estar, uma maneira de combater, mas é uma maneira de amar. Eu nunca ouvi isso dito tão claramente, fiquei pasmo, né? Estou assim um pouco, portanto, nesse lugar que eu não quero, para além disso, né,
me estender em palavras. Quero mais trocar por enquanto, mas agradecendo essa oportunidade incrível que está sendo criada aqui, que ontem já veio, que já se abriu, né, para alguma coisa. Ontem, João César, uma conversa como eu nunca tive sobre o meu trabalho como depoimento, pelo modo, pelo aconchego, pela coisa como isso foi propiciado, pela escolha das pessoas, que possibilitasse que eu mesmo dissesse coisas de um jeito que nunca me foi dado dizer, menos ainda em circunstância acadêmica e sem absolutamente nenhum ponto, nem o mais remoto sinal de algum ponto. Né? E isso é assim que isso foi instaurado, e eu recebo uma enorme gratidão esta abertura, esse presente. E hoje, como eu disse também, ontem eu na posição de depoente, hoje na posição de quem está ouvindo, surpreendido, que falava como acontecimentos a partir do meu trabalho, e então me sinto grato por esses dois modos, né? E é tudo que eu posso dizer agora. Vamos abrir então para questões, reações, depoimentos. Vou fazer um comentário para a Patrícia. Desculpa, quer falar? Um comentário para a Patrícia. Eu vou pedir que todos, naturalmente não dizendo que eu, nem que estiver na mesa. Caso contrário, eles fiquem para a gravação que a gente está fazendo. Chega até aqui. Bom, fazer esse comentário breve. Quer dizer, Júlia, adorei a sua fala, a sua também, Patrícia. Eu achei encantador escutar a Patrícia falar, o ritmo da fala. Achei absolutamente encantador. Algo me chamou muita atenção no que você disse, entre tantas coisas. Foi muito importante para as literaturas de expressão portuguesa, para as literaturas africanas, a literatura brasileira serviu como um contraponto decolonial fundamental em relação à literatura portuguesa. Por exemplo, a geração de Cabo Verde da revista Claridade, a literatura brasileira, sobretudo a literatura chamada regionalista, os romances do Nordeste, foi uma revelação. Por Mia Couto, Guimarães Rosa. Em Angola, há uma série de depoimentos similares. Como a literatura brasileira foi fundamental para, dentro do mesmo regime linguístico, encontrar alternativas outras que não a da metrópole tradicional, oficial, canônica. Eu achei fascinante que uma portuguesa tenha encontrado na literatura brasileira uma abertura que a própria literatura portuguesa, ou a mentalidade, você que disse, colonial não permitiria. Isso foi um comentário, achei fascinante, como no seu caso, uma portuguesa teve a mesma estratégia dos autores e autoras africanas de expressão portuguesa. Obrigado, Patrícia. Obrigada, João. Sim, eu nunca tinha pensado nisso assim, mas é bem isso. Obviamente não parto do mesmo lugar, mas para mim foi uma explosão quando eu comecei a ler. Infelizmente a literatura brasileira poderia ser muito mais ensinada do que aquilo que é em Portugal, né? O privilégio da partilha da língua, mas ela não é tanto assim, não é tão estudada, tão ensinada como a gente poderia, por favor. Se bem que há pessoas bem interessantes também trabalhando ela e ensinando essas aulas de literatura brasileira que mudaram a minha vida. E, aliás, antes da faculdade eu já tinha claro que queria ir estudar clássicas, eu tinha muito claro que queria ler Homero e grego, sim, e queria ler os brasileiros, sim. Só que não havia um modo de fazer isso ao mesmo tempo, então eu fiz duas licenciaturas, uma oficial, a outra marginal, e fui fazendo as duas. E acho que no início com um pouco de inocência, sem perceber que isso era um problema para algumas cabeças dentro da universidade. Só depois, quando eu realmente tive de fazer uma escolha mais concreta, eu percebi que isso era um problema. Isso seria um problema para alguém que tinha uma formação clássica,
que tinha sido treinada para ser uma certa coisa e que agora ia dedicar-se à poesia brasileira. E nessa altura não se discutia ainda, também, muito menos em Portugal, questões coloniais, anticoloniais, decoloniais, e começou a ficar claro para mim que havia uma grande questão e nesses anos comecei pela primeira vez também a usar essas palavras e a opor-me também a esse tipo de discurso. E foi muito difícil, porque é um espaço também de grande solidão ao mesmo tempo, que se veio a resolver depois aqui. Obrigado. Júlia, quero. Gente. Olha, Pedro, o nosso meu Leonardo é tímido, você tem que fazer um favor. Agora Mas é isso que eu disse agora não colabora em nada. Léo. Daqui a pouco eu vou mediar. Gente, não se acanhe. Ana, tem que vir aqui para poder aparecer. Você vai apagar a luz e você. Isso. Gente, a Ana Dantes, que é dos Coordenando o Ciclo Selvagem, amiga aí. A minha pergunta é, eu acho que eu vi muito humor aqui. Acho que é uma forma como o estado de espírito se manifesta. E aí, minha pergunta é bem simples. O que é rigor? Lá você quer fazer uma roda de rodapé? Você quer? Não, nesse momento não. Bom, eu lembrei imediatamente do poema, né? Amor, Humor. Embora você tenha perguntado sobre o rigor, nenhuma dessas coisas. Mas eu vou falar uma outra coisa enquanto eu chego no rigor, prometo. Mas quando o Pedro estava a fazer o comentário, ele puxou a palavra religião, eu fiz, não, religião, calma, é diferente. Eu escrevi no meu caderno que, de certa maneira, quando a gente faz uma homenagem, a gente está fazendo, uma palavra enorme, né? Uma consagração. E isso tem a ver com tornar a graça, né? Com trazer a graça, consagrar, né? Fazer graça. E eu imediatamente juntei isso ao humor que você estava trazendo. De certa maneira, o humor ele vai trazer esse gesto de suspensão que muitas vezes inverte, seja o previsto ou mesmo, né? E, de certa maneira, o rigor, para mim, me junta ao que o Pedro falou sobre as nossas falas pegarem uma questão sobre uma relação com, como que você falou, Pedro, o momento da criação ser um momento de soltura do rigor. Né? Acho que você falou alguma coisa um pouco por aí. E que, de certa maneira, eu tenho a impressão que, na minha visão, né, que como... Obrigada, Lúcia. Que como para mim, sendo escritora, sendo poeta, mas também tendo uma formação universitária, intelectual, muito de base, muito de raiz, de certa maneira é como se eu sentisse muitas vezes um mecanismo mesmo, em que não seja exatamente uma soltura do rigor, mas uma escolha através do rigor, né? De como que eu vou operar um critério. Ele tem um critério de efeito dentro de um poema, por exemplo. Tem um rigor intelectual nessa escolha. Se eu, por exemplo, trago um procedimento da música pop para dentro de um poema, eu estou fazendo disso um gesto rigoroso ao escolher. Né? E ao mesmo tempo, sabendo, né, um pouco, embora a gente esteja se conhecendo hoje, né, sabendo um pouco do teu percurso, quando você juntou essas duas coisas, eu imediatamente me lembrei de uma história que talvez seja uma das histórias que eu mais gosto de contar das minhas aproximações, né, com o pensamento, com o universo indígena, e vou tentar contá-la da maneira mais resumida possível. Mas teve e junta com as questões do espírito que eu estava puxando, né? Teve uma vez que eu fui quase que jogada em um ritual de ayahuasca muito específico, porque eu tenho um grande amigo, né, que é o Vané Runicuim, que ele é filho do cacique dos caciques, né, do Cia Runicuim,
E ele estava na Holanda e ele me telefona e me diz: Júlia, meu tio está em São Paulo, no Hospital das Clínicas, provavelmente ele vai morrer, mas vamos fazer nesse final de semana um ritual de cura para ele, eu gostaria que você fosse. E de repente estava eu na Granja Viana, que é o bairro onde eu cresci, tomando ayahuasca num ritual de cura para um pajé que estava quase morrendo. E de repente eu vi, né, nessa população de pessoas do Cian, e me aproximei dele sabendo que ele era um cacique. E eu não sei se vocês todos sabem, mas o povo Unicunha, eles têm, entre outras medicinas, o rapé, né? E o rapé, ele você pode se auto-assoprar, como você pode pedir para que alguém te assopre. Essa escolha deve ser uma escolha rigorosa, porque quando essa pessoa te assopra, o rapé, ela não está só te assoprando o tabaco com uma planta, ela também está te assoprando o espírito dela. E então você escolhe, né? Eu, quando vi lá Cian, o cacique, um homem politicamente muito caráter, assim, eu fui até ele e pedi: será que você podia soprar rapé em mim? E ele olhou para mim e disse assim: garota, eu não sou pajé. E eu disse para ele: eu sei, mas eu fiquei curiosa de como seria isso, né? E aí, quando ele me assoprou o rapé, e aí essa é a parte dessa história que eu queria contar, ele bateu na minha cabeça assim e disse assim: escuta aqui, o espírito é como uma pessoa muito bonita, você precisa agradá-lo, você precisa dar boas coisas para ele, né? Senão ele vai procurar outra coisa, senão ele vai embora. E quando eu falo disso e associo isso ao rigor, porque eu tenho um pouco a impressão que num gesto, seja intelectual, seja num gesto de criação, o rigor ele opera de uma maneira assim, né? Quando ele não é um peso que nos encalacra, né? Quando ele é, digamos assim, trazer esse estado de graça, né? Ele, de certa maneira, é digamos assim, um mecanismo que desencalacra as coisas, porque você sabe ter o critério, você sabe ter o crivo de isso fará bem ao espírito, para usar a analogia que eu estou trazendo do Cian, né? Isso agrada a beleza, isso agrada algo bonito, né? Eu diria que é um pouco assim como o que eu tento entender como o rigor, né? Porque senão eu afundo se o rigor ele vem como um peso. Acho que fiz todo, né, esse caminho, mas acho que tentei te responder. Patrícia? Pergunta difícil. Mas eu vou começar por dizer que há poucas coisas tão rigorosas como mecanismos certeiros de humor. O humor é muito rigoroso, ele tem de ser rigoroso, caso contrário não funciona. Mas quando eu falar do rigor aqui, e usei essa palavra em relação à palavra criatividade, que é outra palavra também muito problemática, eu acho que as duas, tanto o rigor como a criatividade, dependem muito do contexto onde estão a ser usadas. E eu falava, claro, dentro de um contexto académico, onde o rigor é nos ensinado de uma maneira muito monodisciplinar e quase anticultural. O corpo não entra nessa lógica do rigor. E o que eu estava querendo dizer é que a gente pode ser rigorosa sim, usando o corpo, deixando o corpo entrar nesses estudos académicos, nessa academia abstrata, cerebral, sem corpo. O corpo vai começar a entrar, está começando a entrar, precisamente porque, como eu dizia, os nossos corpos de mulheres, comuns, racializados, já estão dentro da academia. Então, esses corpos que foram invisibilizados por essa lógica cerebral, colonial, eurocêntrica, etc., eles vão agora começar a entrar. A gente vai ter que ler com estes corpos, sim. Então eu falava nesse sentido, não é? Nesse sentido rigoroso ou criativo. E o humor entra aí também, não é? Porque esse modo certo, rigoroso de ler, que nos ensinam tanto lá nas aulas de literatura que a gente tem, ele é muito sério, esse rigor, essa forma de ler, ela nunca ri. A gente nunca ri quando está nessas aulas, a professora não ri quando está ensinando essas aulas. E eu acho que assim que o corpo for entrando cada vez mais na análise,
e a análise se for tornando mais lírico-corporal e rigorosa, ela vai também tornar-se mais humorística. Eu não tenho a menor dúvida que o humor vai entrar sim, e o humor é uma enorme ferramenta pedagógica. Eu uso muito nas minhas aulas e de forma muito rigorosa, quero acreditar, e resulta muito bem. Então vou ficar por aí. Obrigada, Joana. Zulado, você não tem. Eu sigo. Mas eu sigo muito curioso, porque rigor é também rigor mortis, né? Um rigor cadavérico, mas tem algo. Eu sigo com o meu, talvez, minha busca religiosa, uma curiosidade tremenda sobre o momento em que se insufla algo, né, um ar ou um espírito, né, esse espírito negociado, digamos assim, né? A religião também é uma negociação com os espíritos, né? E esse momento em que algo acontece, né? A primavera, né, de um tempo sem tempo. Eu acho que a poética do Zé Miguel muito contempla muito isso, me parece. Zé, gente, você está com vontade de falar? Eu gostei da relação que você fez com o primeiro fole. Você trouxe a esse... Você não quer nos explicar? Eu não seria capaz de lembrar da letra. Eu tenho... Já se aproximou do que? Analisar isso. Não vou nem dividir aqui porque não vai. Mas eu achei que essa lembrança, essa associação, uma coisa que vinha ao encontro de algum modo de tudo que estava sendo dito, de uma maneira que era poética, e aqui é da canção, que essa é uma parceria com o Marcelo Genesi. E ele me deu, o Marcelo Genesi é um músico que eu conheci como instrumentista e que foi se aproximando da canção. A princípio ele não fazia canções, tudo que ele fazia era instrumental. Ele foi buscando fazer com que a música dele, que viesse dele, falasse, dissesse coisas, trouxesse a palavra. E depois ele tornou-se um cancionista de sucesso, muito ouvido, e se tornou um cancionista por excelência. Ele fala a linguagem da canção, se tornou conhecido por aí. Mas essa é a primeira melodia que ele fez, que ele apresentava, ele me apresentou algumas, e que parecia que as coisas queriam dizer, que aquela melodia, se a gente escutasse o trecho dela, né, ela estava pedindo, né? E a letra diz isso: antes da primeira nota que eu toquei no meu piano, antes do primeiro fole vir soando na sanfona, antes de escutar o som do mar, antes de ouvir o coração, antes do sal e antes do vento a farfalhar no coqueiral, lá no coqueiral, já havia o som de alguma voz a me chamar, o som de uma palavra, e palavras sem palavras a chamar pelas palavras, um canto sem fim, num sem lugar, bem no lugar do nosso amor.
e havia o mar, e havia o vento a farfalhar no coqueiral. Lá no coqueiral. Então, essa eu acho que foi uma parceria que veio pelo Pedro, mas que eu quero oferecer a vocês duas, pelo que disseram. Mais reações, comentários? Estou querendo ouvir você, acho que não sou o único suspeito. Esse farfalhar, né, do coqueiral me lembra muito, enfim, a tua reflexão heideggeriana sobre... me ajude lá, sobre o momento que é o Caymmi que tem um momento... Ele retoma as instâncias do Agamben. Isso, exato. Coqueiro, da vida linda. E eu já vi você desenvolvendo isso, Zé, e talvez seja isso que eu não quero ser egoísta, não quero cortar essa ponte, esse momento, né, de diálogo, mas acho que tem alguma coisa interessante na maneira como você humoristicamente se aproxima do Agamben, de uma tradição, né, de debate com uma discussão sobre a ontologia, porque no fundo o que a gente está discutindo aqui é da onde vem o primeiro fole, que a premonição dos 4 toques que humoristicamente vocês transformaram em baião, no caso, né? Para quem conhece, os 4 toques é uma brincadeira com tanta da Sinfonia de Beethoven, nessa música canção que é do Strauss, Tati e Zé. Mas se você pudesse, Zé, eu te convido a fazer esse pequeno caminho, né, de que afinal de contas parece que tudo se descobre no farfalhar embaixo de alguma palmilha, talvez. Tudo começa, né? Lembrando isso, realmente tem a ver com esse primeiro fole. A canção do Caymmi, né, que é como as canções do Caymmi são altamente concentradas, com pouquíssimas palavras, está dito alguma coisa que uma brincadeira, a propósito. Eu pensava que Dorival Caymmi é um Alberto Caeiro da canção brasileira, da Dorival Caymmi cantado por João Gilberto, né? Uma coisa do isto é isto, né? E então aquele coqueiro de Itapuã, coqueiro, areia de Itapuã, areia, morena de Itapuã, morena, saudade de Itapuã, me deixa. Tem uma coisa de sopro, realmente, aqui é o caso de o primeiro sopro, o fole, a respiração, o ar que se imprime na palavra, que é quase que a primeira uma nomeação, coqueiro de Itapuã. Mas aí vem alguma coisa que nesse alongamento, essa palavra passa a ser soprada, né? E assim areia, e assim morena, e assim saudade, né? Então cada uma, na medida em que ela é soprada, e a gente se apoia um pouco no estativo, que diz que na canção o alongamento da sílaba projeta uma distância, de repente uma distância. Aquilo que foi falado é sentido por alguém como sendo alguma coisa desejada,
que se está próximo a gente teme que se afaste, se está longe a gente gostaria de chamar. Então, o sopro cria essa suspensão em relação à relação desse sujeito com uma coisa que fica passionalizada. E o Dorival Caymmi faz isso quase que assim, ele expõe, né, o método, nomeia e sopra, né? E aquilo de repente essa Itapuã está próxima, está distante, estando distante foi chamada para perto, né? E na parte seguinte diz, ó vento que traz cantigas nas folhas no alto do coqueiro, ó vento que ondula as águas, eu nunca tive saudade igual. Me traga boas notícias daquela terra toda manhã e jogue uma flor no colo de uma morena em Itapuã, coqueiro. Então, há uma parceria. Este que fala tem o vento como parceiro, compõe cantigas com o vento. O vento faz cantigas nas folhas, no alto do final. Né? Eu nunca tive saudade igual. E faz uma troca, né? Ele traz notícias daquela terra e joga uma flor no colo da flor. Então, isso tudo quer dizer, quando eu estava lendo o maravilhoso livro de Agamben chamado Estâncias, em que ele fala de que o Ocidente esqueceu alguma coisa que era o princípio do pneuma, né? Que, vamos dizer, como isso é uma ideia da respiração primordial. Como você fala? Não importa, o pneuma portanto, isso que insufla, né? O espírito, o ar, e todo o livro é uma consideração sobre o quanto o pneuma projeta as imagens, né, que vão e voltam no coração. E esse circuito, diz ele, o Ocidente esqueceu. E a certa altura ele faz uma pergunta, que é: quem poderia dizer, não é, que hoje seria capaz desse salto para trás e para frente, que conseguiria retomar vamos dizer, este fio, né, e tomá-lo para si, projetá-lo? Quem? Ele faz a pergunta. Eu já estou fazendo humor aqui, rigoroso, em relação àquilo que diz Agamben, porque ele não fala exatamente nesses termos, mas a pergunta é esta. E a pergunta é, de certo modo, uma pergunta retórica que quisesse dizer: ninguém faz mais, ou seria capaz, dessa passagem. Mas aí é que nós podemos dizer: quem, né, se ele perguntasse? Dorival Caymmi. Então é esse que é o meu circuito. E eu acho que é um exemplo, assim, de humor, amor e rigor em relação a esta questão que foi muito bem colocada, que uma vez que a gente não quer o rigor mortis acadêmicos, e nem assim a gente abre mão da ideia de que existe uma responsabilidade nos critérios, portanto, nas escolhas, né? Como há uma dissolução das hierarquias, pode parecer então que vale isso. E exatamente o engano consiste nisso. Essa dissolução das hierarquias exige uma precisão maior de critérios que tem que ser, vamos dizer, continuamente requalificados, né, para ver em cada situação como se comporta. Mas justamente de misturar uma coisa com outra, achando que liberou para isto, né? Então, o rigor é uma limpa, é um princípio importante ser tomado assim, tomado nesse sentido, em que ele não está aí para ingressar, e portanto ele precisa de humor, que é bem realmente. Continua sob o efeito. Muito bem.
se aproximando, né? Porque a próxima sessão às 4, então acho que a gente não deve se estender muito. A gente começou um pouquinho atrasadas. Se alguém quiser fazer um último comentário, uma última pergunta, se para a Alice, Júlia, para o José. Eu sinto que tem algumas pessoas assim, respirando misteriosamente, não sei como ler isso. Sim. Eu acho que sim, porque está filmando e para ficar registrado. Eu com você deliberadamente, Então, seguindo a deixa do João, eu fiquei muito impressionado com a fala da Júlia, né? No sentido de que é interessante a gente pensar que a universidade ela não começou fora da igreja, né? A universidade é uma invenção no final da Idade Média, em que a teologia era a rainha das ciências. E ela impunha determinados rigores constrangedores, castradores, né? A universidade, no século XVIII, com a emancipação da Faculdade de Filosofia, ela saiu dessa tutela, progressivamente ela foi saindo dessa tutela da teologia. Mas ela não teve esse rigor castrador. E o que eu estou ouvindo aqui a todo momento é a busca, né, a sua obra, professor Wisnik, ela é uma obra que assimila, digamos, um certo projeto de desencantamento do mundo, que faz parte da universidade, mas ela quer reinserir um encantamento, um reencantamento do mundo a partir de uma reflexão rigorosa da canção. E isso reencontra toda essa dimensão do intangível, do imperceptível, do espiritual que a Júlia colocou aí e que a gente reconhece muito na sua poesia, né, Júlia? Enfim, é só para você poder falar mais alguma coisa, se possível. Né? Você tem algo mais a dizer sobre o indizível. Eu levantei a bola. Primeira coisa que eu penso em te responder, eu estou começando a dar aulas de muitas coisas, mas entre elas de astrologia. E um dos cursos que eu estou fazendo, ele tem a ver com entender que o sistema das casas astrológicas, né, são 12 casas, ele contém uma série de registros que eles são históricos, culturais, mas que eles também são, digamos assim, registros de acúmulos de conhecimento sobre todos os acontecimentos da vida. A astrologia ela é um sistema muito interessante, ao mesmo tempo alucinado, porque ela pretende e acaba dando conta, né, do que existiria no mundo através dessa codificação. Né? E por que eu estou falando disso? Porque para esse sistema, a casa 9, entre as 12 casas, ela é uma casa que ela fala tanto sobre a religião, como ela também fala sobre a universidade, como ela também fala sobre as viagens de longa distância, como ela também fala sobre os processos judiciais que vão a público, como ela também fala sobre o exílio. Quando eu estou trazendo essas nomeações de território, porque é quase como se dentro desse sistema ficasse falado o que você está dizendo, né? Eu poderia também responder isso dizendo, bom, quando a religião, quando a universidade saiu da tutela da religião, a astrologia também foi lançada para fora, né? E sempre uma das minhas discussões mais banais costuma ser por que se usa o verbo acreditar em astrologia, sendo que ele não pega nada, né? Você estuda astrologia, você pesquisa, você observa, mas acreditar é um verbo próximo de Deus, né? Então, de certa maneira, ela vai sendo também relegada para esse lugar, né? Mas, de certa maneira, eu acho que todas essas
características, essas coisas, né, cabem nessa casa, tanto a universidade como a religião, porque, de certa maneira, são, digamos assim, procedimentos de um pensamento em comum, né, e que eu, tendo frequentado muitas universidades, mas sempre tendo saído delas, né, sempre me impressiona isso quando eu volto às universidades, sempre me impressiona quando eu começo a assistir aula. Quando eu fui, por exemplo, para a Nova de Lisboa estudar, eu fiquei chocada, porque de repente tudo que eu considerava como fora, fosse o Agamben, fosse o Deleuze, eram coisas que eu lia na USP por exceção. E de repente isso na Nova era o estabelecido, era o establishment, era o status quo. Né? E que de certa maneira isso vai fazer uma espécie de pensamento que circula de maneira invisível e incomum, e que eu tendo a associar isso a uma espécie de questão do espírito. Né? Como que esses pensamentos circulam? Né? Tem algo que é normativo, tem algo que mas também tem algo que é invisível, que é o modismo. Né? A gente imagina que se eu voltasse à Nova hoje, são os autores. Né? O Derrida vai estar lá com certeza, mas outros eu imagino que já não. Né? E de certa maneira, talvez o que mais me interessa nessa analogia que eu trago da astrologia é que tanto a religião como o pensamento da universidade, eles vão ter a ver com essa viagem de longa distância. Só que é como se a religião ela já entendesse aonde você vai chegar. Né? A universidade não. Se a universidade entende aonde você está chegando, você acabou com a pesquisa. Né? Porque é um outro processo. Né? Então, acho que são limiares que se tocam, né? Mas de certa maneira eles não se reduzem, né, uns aos outros. E acho também, por isso eu sempre gosto de ir para essa imagem da casa astrológica, porque embora ela seja uma casa só, tem muitos coabitantes nela, né? Você tem muitos temas nisso. E por que nessa mesma casa se fala de exílio? Né? Por que você... Não sei, honestamente não sei. Por que a universidade também tem a ver com um lugar de exílio? Talvez porque a universidade esteja sempre tentando apontar para algo que está fora. Né? Eu pensaria um pouco por aí. E é também uma casa, isso eu não falei, mas ela também é uma casa quando você publica algo que não seja um jornal, quando você publica um livro, isso também está nessa casa, como se você colocasse num outro ambiente de circulação. Né? E diria... Acho só, entrando e saindo das universidades, que sempre que a universidade, a gente passa perto de um sistema de crença, né, é porque a gente já se perdeu mentalmente dentro dela. Né? Acho que não é por aí. Né? Mas é fácil se perder mentalmente no mundo que a gente vive. Não é algo muito difícil. Acho que te respondi, né, um pouco. Obrigada. Obrigado, Júlia. Bom, acho que agora a gente pode encerrar. João, você que é o maestro aqui, quanto tempo a gente faz de intervalo? Vamos decidir juntos. 10 minutinhos? 5? O que você acha? 10 tá bom. 10 minutos. Então voltamos, são 4 horas, voltamos às 4h10. Então, muito obrigado, Patrícia, Júlia.